Olá! Já parou para pensar se as regras de um campeonato podem mudar com a bola rolando? Pois é. No jogo eleitoral brasileiro, o Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões recentes que estão, digamos, sacudindo o tabuleiro político. E isso mexe em tudo, desde a organização dos partidos até a distribuição das vagas no Congresso. Então fica por aqui que a gente vai desvendar o que mudou e como isso pode influenciar as eleições. A grande pergunta é essa, né? Como é que uma decisão tomada lá em Brasília por 11 ministros chega a impactar o resultado da eleição na nossa cidade e no nosso estado? É exatamente essa ponte que a gente vai construir hoje, traduzindo o juridiquês para o que realmente importa no dia a dia da nossa democracia. E olha, antes da gente começar para valer, aquele pedido que ajuda muito. Se acha importante entender melhor as regras do jogo democrático, já deixa o like. É assim que esse material alcança mais gente e a gente consegue fortalecer essa discussão tão necessária. Contamos com esse apoio. Bom, vamos lá. Nosso papo de hoje vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender o papel do STF, o guardião do jogo. Depois, vamos ver as novas exigências para os partidos e candidatos. Em seguida, uma mudança super importante na disputa pelas vagas que sobram. E, para fechar, a gente resume qual é o grande recado que o Supremo está mandando com tudo isso. Pensa no STF como se fosse o árbitro de vídeo, o VAR, de uma final de campeonato. Ele não está jogando, mas está ali para garantir que as regras sejam cumpridas por todo mundo, que o jogo seja limpo. É ele quem garante a legitimidade de todo o processo eleitoral. Vamos começar pela base de tudo, os partidos políticos. Por muito tempo a gente viu uma organização interna, digamos, bem flexível em alguns deles. O STF resolveu apertar o cerco, exigindo mais organização e, principalmente, mais transparência. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro ponto: federação partidária. Isso aqui é diferente daquelas coligações antigas que valiam só para a eleição. A federação é um casamento de longo prazo. Os partidos se juntam e precisam atuar como se fossem um só, não apenas para ganhar a eleição, mas durante os 4 anos de mandato. E o STF bateu o martelo. As federações são totalmente constitucionais. Na prática, isso muda a estratégia. Agora, os partidos precisam pensar em alianças que façam sentido por um bom tempo. É o fim do namoro de eleição e o começo de um compromisso mais sério. 4 anos. Guarda bem esse número. O STF botou um ponto final naquela história de diretórios provisórios que duravam para sempre. Sabe o dono do partido? Agora a liderança tem prazo de validade. Isso força a renovação, força a democracia interna, é um golpe no caciquismo e um passo importante para oxigenar a política. E para quem não cumprir a regra, a punição dói no bolso. O partido que tiver com diretório irregular simplesmente não recebe o dinheiro público, nem do fundo partidário, nem do fundo eleitoral. O recado é bem claro: quer usar o dinheiro? Então arruma a casa primeiro. A responsabilidade agora vem de cima para baixo. O STF definiu que se o diretório municipal ou estadual não prestar contas, o diretório nacional tem que entregar as informações. Não é que um paga a dívida do outro, mas a cúpula do partido virou uma espécie de fiscal da transparência em todos os níveis. Ok, saímos dos partidos e agora vamos falar dos candidatos. Aqui o STF também apertou, viu? Principalmente na questão da prestação de contas de campanha. A ideia de ter as contas em dia deixou de ser uma opção e virou pré-requisito para entrar no jogo. Dá uma olhada na diferença. Antes era uma zona cinzenta. Hoje a regra é cristalina. Se o candidato tem as contas julgadas como não prestadas, ele fica com o nome sujo na Justiça Eleitoral por 4 anos. Isso significa que não pode concorrer a mais nada nesse período. É um cartão vermelho direto para a falta de transparência. E aí, estamos na metade da nossa análise. Se essa explicação está sendo útil, que tal compartilhar com os amigos, mandar naquele grupo de discussão? Quando o conteúdo é compartilhado, a gente consegue crescer e produzir ainda mais análises como esta. É uma força e tanto. Agora a gente chega num ponto que, olha, pode mudar completamente o resultado de uma eleição. É a disputa pelas vagas de sobra ou sobras eleitorais. Sabe aquelas últimas cadeiras no Legislativo, definidas por um cálculo bem complexo? Pois é, o STF mudou a regra dessa distribuição, e o impacto é gigante. Para a gente entender a mudança, precisamos conhecer esse conceito aqui, princípio da anterioridade eleitoral. É um nome complicado para uma ideia simples. As regras do jogo não podem mudar em cima da hora. Qualquer alteração importante só pode valer para a eleição que acontecer pelo menos 1 ano depois da mudança. A grande virada foi essa. O STF entendia que a regra das sobras podia ser mudada a qualquer momento. Agora não, mas
Ele decidiu que essa regra faz parte do jogo e, por isso, tem que respeitar a anterioridade. Ou seja, a regra que vale para a eleição deste ano já tinha que estar definida desde o ano passado. Isso traz muito mais segurança e previsibilidade, evitando o famoso tapetão de última hora. Depois de passar por tudo isso, qual é a grande mensagem que o Supremo está passando para o nosso sistema político? Vamos tentar juntar todas essas peças agora e ver o quadro completo. Se a gente juntar todos os pontos, o recado do STF parece um só: organização e previsibilidade. A Corte está exigindo mais profissionalismo dos partidos, mais responsabilidade dos candidatos e, acima de tudo, mais estabilidade nas regras. O objetivo final é ter um jogo mais limpo, mais transparente e mais previsível para todo mundo. No fim das contas, o que o STF está dizendo é que a democracia não pode ser um terreno estável, onde as regras mudam com o vento. Ter regras estáveis não é um luxo, é a base de tudo. É o que garante que o resultado das urnas seja legítimo e respeitado. E para a gente fechar, fica a reflexão. Ao trazer mais rigidez, mais regras, mais responsabilidades, será que essas mudanças fortalecem ou, de alguma forma, acabam complicando a nossa democracia? É uma pergunta complexa, mas fundamental para a gente pensar o futuro do nosso sistema político. Pessoal, muito obrigado pela atenção até aqui. Para quem curte ouvir e quer se aprofundar ainda mais nesses temas, é só procurar o Direito Cast lá no Spotify. Tem muito mais conteúdo por lá. E claro, se chegou até o final, não esquece de deixar o like. Parece um gesto pequeno, mas pra gente é um incentivo enorme para continuar produzindo. E para quem é do time do vídeo, a gente também tá no YouTube e no TikTok. É só buscar por Direito Cast. Um abraço e até a próxima.